Circulando Responde, com o Dr. André Janones. Voltamos juntamente com o advogado Dr. André Janones para mais um Circulando Responde, o lugar certo para você ficar por dentro dos seus direitos e deveres do consumidor. E hoje, respondendo a pergunta do Luiz Fernando Bezerra, do bairro Lagoa Azul 1. Doutor André, o Luiz Fernando disse que financiou um carro e que as parcelas estão muito altas. É possível reduzir o valor dessas parcelas? Boa tarde, Elisângela. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Circulando. É um prazer estar participando desse quadro mais uma vez. E respondendo a pergunta do nosso amigo Luiz Fernando, é possível sim, Luiz Fernando, realizar a redução dos valores dessa parcela. Como isso é possível? Através de uma ação denominada revisão de contrato de financiamento. Hoje, 99% dos financiamentos no Brasil estão sob a incidência de juro abusivo. Então, você vai entrar com a ação de revisão de contrato para reduzir o valor dessas parcelas, alegando o quê? Alegando que a taxa de juros cobrada no contrato está acima do percentual legal, daquilo que é permitido por lei. Como que isso é feito? Através de uma perícia contábil. Um contador vai realizar a análise daquele contrato e, caso ele constate que ali existe a incidência do juro abusivo, caso ele consiga essa constatação, ele vai estar encaminhando isso ao advogado, que vai pedir judicialmente a revisão do contrato do financiamento. Então o juiz vai o quê? Ele vai rever todo o contrato, todas as cláusulas e vai extirpar do contrato aquelas cláusulas que determinam a incidência desse juro abusivo, reduzindo essa taxa de juros para os patamares legais. E isso dá uma redução muito significativa. A gente já viu alguns casos em que chega a 50% o valor da parcela. Então, por exemplo, o consumidor que hoje paga R$600 no seu financiamento do carro, ele vai passar a pagar R$300. É uma redução realmente muito significativa. Então, aquelas pessoas que têm o veículo financiado, a nossa orientação é que, se estiver pagando juro abusivo, procure um advogado da sua confiança, contrate esse profissional para que ele consiga, através do Poder Judiciário, realizar a revisão desse contrato, que vai significar uma economia realmente muito grande aí no orçamento do consumidor. Uma economia, como a gente disse, que em alguns casos pode chegar a 50% daquele valor que foi financiado quando o consumidor adquiriu o produto, seja um carro, seja uma moto, seja uma casa, seja um caminhão. Todos esses contratos que envolvam esses objetos, é possível sim estar requerendo judicialmente a revisão das parcelas. E olha, a economia, como eu já disse, tem sido muito grande, 30%, 40%, 50%. E 99% dos consumidores têm esse direito. Então, é preciso fazer valer os seus direitos, né? Não adianta a gente ter esse direito de buscar a revisão se a gente não exercitar esse direito. Então, quem estiver pagando juro abusivo, quem constatar isso, a nossa recomendação é que busque a revisão do contrato através do Poder Judiciário. E além disso, também é possível receber algum valor já pago? Muito boa a pergunta, Elisângela, para a gente complementar a nossa resposta em cima das taxas que são cobradas pelo banco. Além do juro abusivo, qual a gente já explicou aqui, os bancos cobram também algumas taxas que são ilegais. Por exemplo, taxa de abertura de crédito, taxa de emissão de carnê, tarifa, diversas outras tarifas bancárias. Tudo isso são taxas que o Poder Judiciário já é unânime em decretar que são ilegais. Essas cobranças não são permitidas, porém os bancos continuam cobrando. E por que eles continuam cobrando? Porque sabem que de cada 100 veículos financiados, um consumidor vai buscar a justiça. Mas todas as pessoas que têm o veículo financiado, eles pagaram por essas taxas e eles devem procurar um advogado, ingressar com a ação na justiça e eles vão receber esses valores para trás, corrigido monetariamente, com juros e tudo. Em alguns casos aí esses valores variam, podendo chegar a 2 mil, 3 mil, a gente já viu alguns casos que chega até 5 mil reais. Então aquele consumidor que está nos assistindo, que tem um veículo financiado, ele deve fazer valer os seus direitos e deve requerer na justiça a devolução desses valores para que ele possa receber todas essas taxas que ele pagou de forma indevida. Doutor André, e o consumidor que entrar com essa ação de revisão de contrato, ele corre o risco futuramente de ter um financiamento negado? Não, Elisângela, o banco que foi réu nessa ação de revisão de contrato, ele em maneira nenhuma pode negar o consumidor de financiar novamente, seja um veículo, uma casa, seja um carro, uma moto, não importa. Ele não pode ter esse procedimento. Por quê? Porque a revisão de contrato é um instrumento legal que o consumidor usa. Então não é nada ilegal, não é nada que vai buscar burlar a lei, não. Então o banco não pode realizar isso. A gente nunca viu um caso concreto onde um consumidor tivesse o crédito negado por entrar com a revisão de contrato.
contrato. Então, assim, eu posso afirmar que isso não existe, é só boato. Os bancos divulgam muito isso no boca a boca. As pessoas que trabalham em concessionárias às vezes divulgam isso. Se você fizer revisão de contrato, você não consegue financiar um veículo novamente. Eu posso afirmar com toda autoridade que não existe isso, não existe nenhuma disposição legal nesse sentido. Então, o consumidor que buscar um advogado que fizer a revisão de contrato e que reduzir o valor das suas parcelas, ele futuramente pode sim financiar novamente e algumas vezes, inclusive, no mesmo banco ele consegue um novo financiamento. Então, isso não atrapalha em nada. Se o consumidor não tiver o nome negativado, se ele não tiver nenhuma restrição de crédito, mesmo tendo realizado a revisão de contrato e reduzido o valor das parcelas, ele vai sim conseguir financiar novamente. E se você de casa tem alguma dúvida, participe do Circulando Responde, enviando a sua dúvida para andrejanones.adv.br, que no próximo sábado, André Janones e Circulando Responde.